Que a paz do Senhor esteja com todos e que tenham um dia e uma semana muito abençoadas. Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto com mais de 2.500 anos, mas que faz uma das promessas mais espetaculares que existem: o fim da morte. E para essa nossa análise, a fonte principal vai ser o capítulo 25 do livro de Isaías. E a gente vai se apoiar bastante nos comentários do John Martin que estão na Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar essa jornada, sabe? Uma jornada que começa com um louvor explosivo, passa pela imagem de uma festa cósmica e chega nessa promessa que, uau, desafia a nossa realidade. Vamos lá? Vamos começar por esse louvor, então. O capítulo já abre de um jeito que é impossível ficar indiferente. Ele diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas. É muito forte. Muito. E tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Não é um louvorzinho contido, né? É uma declaração de tirar o fôlego. E é fundamental a gente entender de onde vem essa explosão de alegria. A análise que a gente está usando destaca que este capítulo é, na verdade, um poema que vem logo depois da descrição de um juízo global, lá no capítulo 24. Ah, então o louvor nasce das ruínas. Exatamente. Não nasce do nada. Isaías está se colocando no futuro, sabe? Falando como alguém que sobreviveu ao caos e agora está vendo o começo do que a teologia chama de reino messiânico. Certo. E o que seria exatamente esse reino messiânico para quem ouvia Isaías naquela época? Porque é um conceito central aqui, né? Era a esperança máxima deles. Um tempo em que o Messias, o rei prometido da linhagem de Davi, governaria com justiça e paz perfeitas. Um mundo finalmente em ordem, sob o governo direto de Deus. Entendi. Então, quando Isaías louva desse jeito, ele está celebrando a chegada desse tempo, a concretização da maior esperança de Israel. E ele não fica só no abstrato. Ele aponta para algo bem concreto: a destruição de uma cidade fortificada que vira um montão de pedras. Isso. A análise do Martin foca muito no simbolismo dessa cidade, como uma representação de toda a oposição humana a Deus. Mas eu fico pensando, será que a audiência original não estava com uma cidade bem real em mente? Tipo Babilônia ou alguma capital do Império Assírio? Essa é uma ótima observação. E toca num ponto genial da profecia. Sem dúvida, para os primeiros ouvintes, a imagem evocaria inimigos bem reais e aterrorizantes. Com certeza. No entanto, o ponto que o Martin levanta é crucial. Ao não nomear a cidade, Isaías eleva a profecia. Ela se torna atemporal. A força dela está justamente na capacidade de se aplicar a qualquer poder arrogante em qualquer época que se exalta contra Deus. Não é sobre uma cidade, sabe? É sobre uma mentalidade. É sobre a mentalidade de autossuficiência que essa cidade representa. Exato. E o resultado desse julgamento é surpreendente. O texto diz que o juízo de Deus vai fazer com que povos de nações cruéis o honrem. Isso parece contraintuitivo. Como que a destruição leva à adoração? É o paradoxo do poder divino. A fonte nos lembra que isso cumpre a promessa feita lá atrás, para Abraão, de que todas as nações seriam abençoadas através dele. Uhum. A questão é que, para um mundo que muitas vezes só entende a linguagem da força, a demonstração inquestionável da soberania de Deus é o que quebra o orgulho. É o reconhecimento de que existe um poder maior, uma justiça final que os levam a reverenciar aquele que eles antes ignoravam. Essa imagem da fúria dos tiranos como calor em lugar seco ou tempestade contra o muro é brutal. Muito. Me faz pensar no quão sufocante a opressão devia parecer para as pessoas. O que essa metáfora nos diz sobre o estado de espírito de quem ouvia Isaías? Nos diz que eles se sentiam encurralados, exaustos. O calor em lugar seco não é só desconfortável, ele suga a vida, não te dá trégua. A tempestade contra o muro é essa sensação de uma força violenta e irracional
que ameaça derrubar tudo. Sim. Isaías usa essas imagens porque eram a realidade emocional do seu povo. E é por isso que a imagem seguinte é tão poderosa. Deus agindo como uma nuvem que abranda o calor. É um alívio imediato, né? Imediato, simples e soberano. É a grande virada, o tema da reversão de fortunas que a gente vê em toda a Bíblia. Os oprimidos encontram refúgio e o cântico dos tiranos é silenciado. E essa ideia de Deus como um refúgio nos leva a uma das viradas de cena mais espetaculares da Bíblia. Depois da tempestade, vem a celebração. Aí o cenário muda completamente. Isaías nos convida para um banquete. E que banquete! Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos e bem clarificados. Dá até água na boca só de ler. Com certeza. Mas brincadeiras à parte, a opulência aqui é a mensagem. No mundo antigo, marcado pela fome, pela escassez, um banquete assim era o símbolo máximo de segurança, de paz e de prosperidade. Faz sentido. A promessa de Deus para o seu povo não é de suficiente, é de extravagante. É imagem da generosidade e da provisão completas. No monte, que simboliza o centro do seu governo, Jerusalém. Mas aqui vem um ponto que deve ter sido um choque para a audiência original. O texto diz que esse banquete é para todos os povos. Para o povo de Judá, que se via cercado por aquelas mesmas nações cruéis, a ideia de ter que dividir a mesa com seus antigos opressores. Isso não deve ter sido difícil de engolir. Extremamente difícil. E é por isso que essa promessa é tão radical. Ela quebra o exclusivismo nacionalista. Mostra que o plano de Deus sempre foi maior do que apenas uma nação. Certo. O convite é para todos que se voltam para ele. Não importa a origem. A mesa do reino de Deus é um lugar de reconciliação onde antigos inimigos se sentam juntos. É uma visão que desafiava a época e honestamente desafia a gente até hoje. E a promessa se aprofunda ainda mais. No versículo 7, Isaías diz que Deus destruirá o véu que está posto sobre todos os povos. O comentário diz que esse véu é a morte. Mas por que a metáfora de um véu? Acho a escolha da palavra véu ou cobertura genial. Um véu é algo que obscurece, que nos impede de ver claramente. Ele separa. Sim. Pensa no luto. É como se um véu caísse entre a gente e a pessoa que partiu. E também sobre a nossa própria alegria. A morte lança uma mortaia sobre toda a humanidade, uma sombra universal de tristeza e finitude. Uma cobertura, literalmente. Exato. Então, quando Isaías diz que Deus vai destruir esse véu, ele não está falando só do fim de um processo biológico. Ele está falando do fim do poder que a morte tem de separar, de entristecer, de limitar a vida. É a promessa de um mundo sem luto. O que nos conecta perfeitamente ao clímax do capítulo, versículo 8. Ele tragará a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. É uma das frases mais poderosas de toda a literatura. Sem dúvida. É de arrepiar. E aqui a análise do Martin introduz um conceito importante para a gente entender a profecia: a telescopagem. Ele explica que a remoção final da morte, como descrita lá em Apocalipse, acontece no fim da história. Mas Isaías, inspirado por Deus, ele comprime o tempo. Ele mostra o fim da jornada para quem ainda está no começo dela. E por que isso é importante? Qual o efeito prático dessa telescopagem? O efeito é criar esperança. Não é só um detalhe técnico, é uma estratégia de esperança. Isaías está mostrando para o povo que está sofrendo agora a foto da linha de chegada. Entendi. Ele colapsa o tempo para dizer: não importa o quão longa e difícil seja a corrida, é assim que ela termina, com um banquete, sem mais morte e sem mais lágrimas. Isso transforma uma promessa que poderia parecer distante demais em um conforto presente e muito poderoso. E a resposta a essa promessa é imediata. O versículo 9 descreve a reação. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvou. É a explosão de quem finalmente vê a esperança se tornar realidade. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Exato. A expressão naquele dia é um marcador profético para esse momento da intervenção divina. E a frase em quem esperávamos é a chave. Não é uma surpresa, é uma confirmação. Certo. O remanescente fiel,
Aqueles que se mantiveram firmes na promessa mesmo quando tudo parecia perdido, agora vê o cumprimento. A alegria deles não é só alívio, é a vindicação da sua fé. Mas a celebração não é o fim da história. O capítulo termina com uma nota dura, um juízo específico contra Moabe. Depois de uma promessa tão gloriosa, por que voltar ao tema do juízo e focar num inimigo específico? Parece um anticlímax. Pode parecer, mas na verdade é a conclusão lógica do argumento. Moabe aqui não é apenas um vizinho histórico problemático de Israel. Ele se torna o arquétipo do orgulho. Ah, então é simbólico também. Muito. Outros profetas, como Jeremias, também destacam o orgulho de Moabe. Eles confiavam nas suas próprias obras, na sua riqueza, na sua astúcia. Moabe representa a mentalidade da cidade fortificada, só que em escala nacional. A autossuficiência que se recusa a depender de Deus. Então, o juízo sobre Moabe é o outro lado da moeda da salvação. Precisamente. O texto cria um contraste final e muito nítido. De um lado, a mão do Senhor repousa no seu monte, em Sião, trazendo bênção e festa. Certo. Do outro, essa mesma mão pisa em Moabe, como se pisa a palha na esterqueira. A imagem é de humilhação total. As fortalezas altas deles são derrubadas até o pó. Uau! O capítulo precisa terminar assim para mostrar que a glória do reino de Deus implica não apenas na exaltação dos humildes que esperaram nele, mas também na humilhação final de todo orgulho que se opõe a ele. A festa só é plenamente segura quando a ameaça do orgulho arrogante é removida para sempre. Entendi. Então, para amarrar nossa conversa, Isaías 25 nos leva por uma jornada incrível. Começa com um louvor que nasce do reconhecimento da justiça de Deus. Isso. Nos transporta para a imagem de um banquete extravagante universal, atinge seu pico na promessa de aniquilar a própria morte e conclui com esse confronto final entre a humildade que herda o reino e o orgulho que é reduzido a pó. Perfeito. Os pontos centrais são exatamente esses: o livramento dos oprimidos, a festa messiânica para todos que creem, a vitória definitiva sobre a morte e o juízo sobre o orgulho. É uma visão panorâmica que mostra a soberania, a justiça e a graça de Deus operando juntas. E fica aqui uma reflexão para nós. A análise menciona que Isaías telescopa o futuro, né? Nos dando um vislumbre da vitória final enquanto a gente ainda está na jornada. O que significa, na prática, vivermos hoje nos apegando a promessas que têm um cumprimento em etapas. Como que a gente equilibra a esperança na intervenção de Deus em nosso tempo com a esperança na consumação final de todas as coisas? Significa viver com uma esperança de duas camadas. Uma esperança que nos dá força para enfrentar as tempestades e o calor do dia a dia, sabendo que Deus é nosso refúgio agora. Sim. E, ao mesmo tempo, uma esperança maior, que nos permite olhar para além do sofrimento presente, até mesmo da morte, e ver a mesa do banquete posta e as lágrimas sendo enxugadas. É essa visão do fim que redefine o significado do caminho. Que Deus abençoe todos os ouvintes.